Meus irmãos, vamos então ao texto do profeta Naum. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Vamos tentar ler o livro todo hoje, mas nesse momento vamos ler o primeiro capítulo até o verso 15. Pensem num capítulo realmente glorioso. Naum, capítulo 1, verso 1. Peso de Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. O Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como uma inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti, e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Até aqui, vamos a Deus mais uma vez em oração. Senhor Deus, mais uma vez, Deus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos por estarmos aqui nessa manhã. Por podermos, ó Deus, de modo detido, observar agora a sua palavra, o texto bíblico, essa sequência aqui, ó Deus, dos profetas menores. Nós queremos, ó Deus, com reverência, com santo temor, aprender, ó Deus, da sua palavra, da sua escritura. Por favor, ó Deus, seja conosco. Abra, ó Deus, os nossos ouvidos para ouvirmos, os nossos corações, ó Deus, para recebermos essas palavras. Por favor, ó Deus, auxilia a todos nós, que o teu Espírito Santo possa nos iluminar, nos conduzir, nos fazer aprender, ó Deus, essas verdades. Que o Senhor seja glorificado nessa manhã e que eu possa ser usado como instrumento, ó Deus, de bênçãos para todos, ó Deus, aqui nessa manhã. É o que nós oramos e suplicamos por meio de Cristo Jesus. Amém. Dando sequência, então, aos nossos profetas menores, realmente tem sido glorioso aprender um pouco mais sobre esses profetas. Como os irmãos sabem, eu tenho um pouco mais de facilidade no Pentateuco, nos livros históricos, e os profetas maiores acaba que pelo tempo de uma aula apenas, a gente vê os principais pontos ali, mas realmente para fazer uma aula aqui nesses profetas menores, a gente tem conseguido destrinchar bem, né, e entrar bem em cada um dos textos, ainda mais esses que são ainda mais pequenos, como Obadias ou aqui Naum e até os próximos profetas. Então, talvez seja também o caso de vocês, não sei. Acho que conversando com o pessoal deu para perceber que realmente profetas menores é uma das partes aí que a gente menos está atento. Então, acho que é uma oportunidade muito grande que o Senhor tem nos dado para aprender desses. E, de fato, né, a gente chega num aqui, um tanto desconhecido, o profeta Naum, mas que realmente revela, né, o nosso Senhor de uma maneira muito gloriosa. E eu acho que já deu para ficar claro isso aqui no primeiro capítulo. Lembrando mais uma vez que a gente tem aqui seguido várias referências, mas entre elas, né, destacando hoje em especial o reverendo John Morecraft, no seu livro, a Comprehensive Study of the Bible, passando, né, por todos os livros da Escritura, inclusive do Novo Testamento, mais adiante, mas do Antigo Testamento, inclusive os profetas menores. E em especial também, mais uma vez, hoje nós voltamos ao Palmer Robertson. E ele também tem um comentário muito interessante nesse livro de Naum. A gente já viu ele recentemente, né, em outro profeta menor, e aqui mais uma vez também. E os outros também que a gente já anunciou desde o começo do curso estão sempre nas minhas observações. Mas então,
nós temos aqui o livro do profeta Naum, e ele se apresenta, né? É um eucocita, e ele vai trazer um peso contra Nínive. De fato, né, nós temos aqui uma revelação da parte de Deus, tudo isso, né, o Senhor trouxe para esse profeta. Não é, né, um livro que conta uma história, e por isso mesmo nós não sabemos muito sobre este profeta. É difícil até observar essa cidade dele, alguns direcionam ela mais ao norte, mas a maioria, eu concordo, seria uma cidade mais ao sul, uma vez que o norte aqui já teria sido levado cativo por essa própria Assíria, que ele está ah, trazendo esse juízo e esse peso. Então, essa cidade aqui seria uma cidade mais ao sul, no território de Judá, que nesse momento está de pé. Nós estamos falando então de um período entre a queda do Reino do Norte e a queda do Reino do Sul, antes um pouco da queda do Reino do Sul. Nós não temos aqui, né, certamente um homem de Deus, um profeta do Senhor, trazendo a palavra do Senhor, que Deus colocou nessa visão no seu coração, objetivo, racional, muito profundo, muito belo também, ao mesmo tempo, né, muito de uma maneira gloriosa e até severa e pesada, ele apresenta o nosso Senhor. Um livro muito coeso e, mais uma vez aqui, rebatendo liberais, se vocês se identificarem, né? As críticas no livro de Profeta Naum vão ser, primeiro, posteriorizar ele, colocar ele como depois da queda da Assíria, e aí ele seria só uma leitura, né, da história que aconteceu. E não é isso que ele está dizendo, ele está dizendo que a Assíria vai cair, então é profético, mas, mais uma vez, o liberal não aceita, né, que Deus controla e governa a história, e ele está dizendo que vai destruir a Assíria, mas para esse, né, que não acredita nisso, é um problema. E outra tentativa de descaracterizar o livro é fragmentá-lo, que é a mesma coisa que eles fazem desde o Pentateuco, né? Então, isso aqui foi uma adição posterior, isso aqui alguém pegou esse primeiro poema, e vocês vão ver que o primeiro capítulo, a leitura que nós fizemos é um texto poético e poesia hebraica mesmo, e o restante é um pouco diferente, mas não há problema nenhum, né? Do mesmo autor ter colocado diferentes nuances por todo o seu livro. Então, eu quero passar muito rapidamente por isso e já chegar, mais uma vez, reforçar o contexto histórico. Nós temos aqui, então, o profeta Naum falando contra Nínive. E nós já vimos muito sobre essa cidade num profeta um pouco antes, que era o profeta Jonas. Jonas foi aquele que foi pregar em Nínive. E a gente tem a história do profeta Jonas. Sim, que foi engolido, né, pelo grande peixe e que depois teve que ir para Nínive de qualquer jeito. Essa história de Jonas, né, então, aconteceu um tempo antes. Aconteceu um tempo antes porque a gente sabe que Nínive de fato se converteu. E aqui Deus está colocando algo muito pesado para essa cidade. Ou seja, eles passaram, né, a próxima geração deixou muito rápido a escritura. Ainda que pudesse haver algum ali, e isso traz até mais peso, né, para a profecia de Naum, afinal agora eles conheceram o Senhor, eles se converteram, houve uma geração de crentes na cidade de Nínive, essa geração caiu, passou, e a nova geração que surgiu foi uma geração terrível. Aqui nós estamos falando talvez de 100 ou 125 anos depois da exposição do profeta Jonas naquela cidade, a conversão, né, de Nínive, aproximadamente aí no século VIII, 750 anos antes de Cristo. E aqui, o profeta Naum, a gente identifica ele entre 650 e entre 612. Por quê? 650 é uma cidade citada lá no capítulo 3, uma cidade egípcia, que Nínive toma. E ele cita, essa cidade caiu. Você acha que Nínive não vai cair, igual vocês fizeram essa cidade cair? E essa cidade cai em 650. E Nínive, que está sendo aqui dito que vai cair, cai em 612 com, né, a invasão babilônica, a cidade de Nínive e a queda do Império Assírio como um todo, sendo absorvido pelo reino do Império Babilônico. Tanto que pouco depois essa mesma Babilônia vai tomar Judá também ao sul. A gente lembra, 605 já começa as invasões babilônicas no Reino do Sul. Então, como eu disse, entre 650 e entre 612, a gente está, o profeta Naum traz essa sua profecia. Não temos muito mais o que dizer sobre este profeta e também sobre o contexto histórico, mas espero que vocês tenham pegado muito bem. Mas é um contexto teológico interessante também para ser colocado aqui no livro. Nós já falamos então, vejam bem, nós já fizemos uma breve introdução, a autoridade divina desse livro, um pouco, né, sobre esse autor, um pouco sobre o contexto histórico. E agora eu queria localizar um pouco Jonas, tal como a gente, desculpa, Naum, tal como a gente tem feito aqui em relação a outros profetas menores, e a gente comparou, por exemplo, né, na última aula, o profeta Miqueias com Oséias, mostrou que ele está um pouco antes, então ele está mais perto ali dos grandes profetas, dos profetas maiores, né, Isaías, e com isso, né, outros profetas ali que profetizam no mesmo período. Aqui a gente já começa a pegar um período um pouco posterior.
um pouco mais perto do fim do Reino do Sul. A gente falou muito sobre o Reino do Norte, e mesmo profetas do Reino do Sul estavam pregando um período anterior. A ameaça à Síria, ela vai terminar aqui. De fato, né, vocês vão ver que agora eles vão falar menos sobre a Síria. Vai ter uma citação ainda em Sofonias, mas a ameaça à Síria está terminando nesse período e eles estão falando do fim do Reino do Sul, que vai ser a ameaça babilônica. E aqui eles já são contemporâneos de Jeremias. Esse pessoal aqui, e aí os que eu quero citar, né, principalmente 3 livros que são muito próximos e podem ser estudados em conjuntos, Naum, Abacuque e Sofonias. Os próximos mesmo, né, em sequência aí, se você virar sua Bíblia, os próximos 3 profetas. A gente vai ver esses 3 em sequência, Abacuque, Sofonias e Naum, ainda no dia de hoje. Eles falam num período muito próximo do fim do Império Assírio, do fim do começo, né, da investida babilônica e próximo do fim do Reino do Sul, ou até das investidas, né, babilônicas no Sul. Me ajuda bastante, né, poder olhá-los dessa maneira. De novo, aqui, em termos teológicos, né, nós temos muitos temas em comum. Eles são extremamente centrados em Deus. Claro, todos os livros da Escritura são. Mas aqui, eles de fato vão trazer, igual esse capítulo 1, e ele abre muito bem esses 3 livros, que ele é uma descrição do Senhor. Mais uma vez, quando vemos os profetas e vamos aos profetas menores, e eu lembro daquela primeira aula, como eles querem identificar e falar sobre quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Só que aí, em termos de volume do livro, ele está muito mais tempo falando sobre isso. Então, né, a maioria dos 3 capítulos está o tempo todo descrevendo quem é o Senhor, a sua glória, a sua maravilha, como é a sua ira santa, assim como os outros livros também tomam, né, boa parte do seu livro. E aí, de novo, né, não é que os outros profetas não falam isso, mas enquanto os outros profetas às vezes desenvolvem muito tempo profecias, histórias e outras coisas. Então eles estão extremamente preocupados em mostrar e revelar quem é Deus em um período muito conturbado e delicado da história, e que, é claro, ainda que seja para aquele contexto específico, né, do fim da ameaça assíria, mas ao mesmo ela cai e já logo começa a ameaça babilônica, numa época delicada no reino. Provavelmente o profeta Naum vai falar nos tempos do terrível rei Manassés. Então, uma época terrível do reino, de apostasia, de idolatria, de queima de filhos para deuses, para falsos deuses. Um tempo realmente terrível. E esses profetas estão preocupados em lembrar ao povo quem é o Senhor. E é claro que isso também se aplica às nossas vidas hoje, ao nosso contexto, à nossa realidade. Enquanto muitas vezes, né, vemos coisas sombrias, coisas assustadoras, perigos, desafios, né, na vida cristã, e como a gente deve se voltar para entender quem é o nosso Deus. Então aprendam, né, essa lição nesses profetas aqui. E, junto com isso, uma vez que eles estão mostrando quem é Deus e mostrando para ajudar os perigos de onde eles estão caminhando, eles estão apontando para a justiça e para o juízo de Deus. Então, a mensagem aqui é para Nínive. E Nínive vai cair por causa dos seus pecados. E, de novo, lembrem-se daquele último ponto da primeira aula, que os profetas, né, muitas vezes estão falando para nações estrangeiras. A lei do Senhor se aplica para essas nações. O Senhor é o rei de todo o universo e de todo o mundo. E o Senhor, então, exige que cada nação, cada criatura, o obedeça e obedeça em todos os seus desígnios, segundo o que está colocado aonde? Na lei de Moisés, que é a lei que é derivada de quem é o nosso Senhor. Vejam, por isso eles estão apresentando em primeiro lugar quem é Deus. E então eles se voltam para a lei de Moisés, que apresenta a lei do Senhor para esse mundo. E assim todos devem seguir. Mas fico alerta especialmente para Judá. E aqui eu pegando o contexto dos 3, porque o contexto especificamente de Naum é mais de redenção para Judá, mas os outros 2 vão colocar um pouco mais de peso, que Judá está indo no mesmo caminho e precisa, né, estar atento. Então, a justiça de Deus, o juízo de Deus, e aí quando ele olha para Judá, então mais detidamente, para o povo de Deus, para o Israel de Deus, mais uma vez o pacto e a aliança é algo que está comum em cada um desses profetas. E finalmente, a gente poderia apontar um último ponto: justiça de Deus, juízo de Deus, pacto de Deus ou aliança, a salvação de Deus. É um quarto ponto em teologia comum aqui desses livros, que apresentam, né, como Deus então veio para salvar Judá, e especialmente no profeta Naum, a gente vai ver um pouco sobre isso. Algo interessante nesses 3 livros, aqui um parênteses, né, vamos dizer assim, é que eles não têm nenhuma profecia messiânica. Nenhuma profecia messiânica no sentido de que no Novo Testamento cita especificamente Naum, Sofonias ou Abacuque para dizer, olha, esse aqui se cumpriu nos tempos de Cristo. Mas o que é interessante, como são profundamente messiânicos em um outro sentido. Eles estão aqui colocando, né, nesse tempo terrível de Manassés, nesse tempo terrível aqui de
de apostasia de Judá, de queda de nações que há pouco tempo estavam convertidas ao Senhor, para dizer que não tem outro espaço de refúgio e salvação. Esse é o verso 7, inclusive, do texto que a gente leu. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. O que ele está colocando para o povo é que basicamente não há outra alternativa, ou outro lugar que eles possam se refugiar, ou outro que possa auxiliá-los. Ou o Messias seria divino e ele seria o próprio Deus, e é o próprio Deus que vem em auxílio desse povo, ou eles estão fadados à destruição completa e não haverá quem possa socorrê-lo, salvá-lo, a não ser o Senhor. Então, a expectativa dos 3 livros em torno de um Messias que é também divino. Então, a gente acabou de ver, né, em Miqueias o que nasceria, né, em Belém de Efrata, mas lá ele foi apresentado como um que era antes do tempo, um que era infinito, um que era eterno, porque ele é o próprio Deus. E isso vai ficar mais claro, ainda mais profundo, que o próprio Deus precisa vir em socorro do seu povo, ou esse povo está fadado totalmente ao fracasso. Lendo aqui o próprio Palmer Robertson, quem, senão o próprio Deus, tinha a força à sua disposição para repelir os poderosos inimigos do seu povo? Quem, senão o próprio Deus, possuía a sabedoria essencial para governar um povo como Israel? Esses 3 homens corajosos, falando dos 3 profetas, estavam absolutamente certos em ver que apenas Deus poderia cumprir o papel designado ao Messias de Israel. Ninguém, senão o próprio Deus, pode ser o Salvador, o libertador de seu povo, de seus pecados. Tendo dito isso, apresentado um pouco desses 3 livros que a gente vai ver um pouco mais adiante, gostaria de passar diretamente a Naum, e a gente vê agora então o tema e o propósito desse livro. Tema que já foi apresentado e você pode ver no nosso boletim. A ira de Deus sobre Nínive em favor do seu povo escolhido. A ira de Deus sobre Nínive em favor do seu povo escolhido. Deus está mostrando aqui no livro que ele escolheu, né, o seu povo, Judá, Israel, por causa, né, da aliança. Ele escolheu o seu povo e agora está preservando o seu povo, e ele faz isso segundo essa escolha, segundo essa aliança, esse pacto que foi feito com eles. E apesar dos seus pecados, do seu desvio e de eles estarem, né, contra Deus, a aliança de Deus permanece firme e vigorosa. Então ele está dizendo: apesar de vocês, apesar de seus pecados, eu continuo firme à minha aliança, fiel às minhas promessas, e como um pai eu vou protegê-los. E ele vai então aqui realmente declarar guerra aos ninivitas para que o seu povo seja defendido. Nínive, né, que assolou o reino do norte e o levou. Nínive que estava assolando o reino do sul. E lembrem-se, ele tomou diversas cidades. Isso acontece no tempo do rei Ezequias. A Síria toma diversas cidades, chega até mesmo às portas, né, de Jerusalém, cerca Jerusalém. E é o Senhor que repele Nínive, né, da Síria, ali de Jerusalém. Eles estão vendo aqui que Deus verdadeiro, imutável, um Deus de aliança, preservava o seu cuidado com ele, embora, né, eles estivessem aqui alienados, longe de Deus, por causa dos seus vícios. E aqui tanto Palmer Robertson quanto o Reverendo Joe vão citar muito João Calvino. Mais uma vez, é um convite a uma leitura muito boa. Se você estiver lendo e querendo se aprofundar em Naum, leia os comentários de João Calvino. Mas vejam, isso nos faz pensar, né? Esse título aqui, esse tema que a gente apresentou, o tema apresentado por João Calvino, John Morecraft, Palmer Robertson, e que a gente também entendeu que seria assim nesse livro, nos faz pensar um pouco além sobre como Deus trata o seu povo. Percebam, troque Nínive, né? E é justamente isso que o livro parece trazer. Deus é um Deus de aliança para com o seu povo, e ele cuida do seu povo como um pai. Apesar dos erros do seu povo, aqueles que se levantam contra a sua igreja, contra o seu povo, serão rechaçados pelo Senhor. E essa ira santa, profunda, robusta, terrível contra os inimigos de Deus é em favor do seu povo. E aí nós podemos então, né, colocar um título um pouco mais geral: a ira de Deus é a salvação do seu povo. A ira de Deus contra os inimigos da igreja é a salvação e é para o benefício do seu povo. Deus faz para que a sua igreja permaneça na aliança, Deus faz para que a sua igreja não pereça, Deus faz para que a sua igreja permaneça firme. Esse é um dos motivos dele estar aqui destruindo o terrível império da Assíria. Um detalhe interessante, às vezes não me apego muito a isso, mas às vezes é difícil fazer teologia em cima de nomes, mas o profeta Naum, o seu significado, o significado do seu nome é confortador. Então,
a gente pode sim, né, entender que Deus chama aqui um confortador para o seu povo, né, fiel, especialmente, né, para o remanescente fiel em Judá, anunciando, né, essa destruição de Nínive, o inimigo, o perseguidor, terrível inimigo, para o benefício dos seus eleitos. Entendidos até aqui? Questão do propósito aqui, por que o livro é escrito? Então ele é escrito para o conforto do seu povo, para o consolo do seu povo. Essa profecia não é dada lá em Nínive, como Jonas. Essa profecia é dada aqui em Israel, é em Judá, para que os judeus pudessem, para que o povo de Israel pudesse ouvir sobre o que o Senhor tinha para aquela terrível nação, quem era ele, como ele estava os ajudando. E então o tema vem aqui apresentado. A ira de Deus é a salvação do seu povo. Então a gente pode entrar mais detidamente aqui no livro, que é um livro curto, e a gente pode realmente dividi-lo nesses 3 capítulos e dividi-lo em 3 partes. No primeiro capítulo, se você estiver anotando, então 3 partes do livro. Primeiro capítulo, o anúncio público do juízo de Nínive. Capítulo 1, ou a primeira parte do livro, o anúncio público do juízo de Nínive. Segunda parte do livro, o final do primeiro capítulo, a gente podia colocar o verso 15 junto ao do capítulo 2, e até o final do capítulo 2, a descrição do juízo de Nínive. Uma descrição dramática. A descrição dramática do juízo de Nínive. No último capítulo, a terceira parte do livro, a certeza do juízo de Nínive. Sim, o tempo todo ele está referenciando a nação de Nínive. Às vezes parece que ele troca, mas é só uma leitura não muito boa. Ele está sempre aqui mesmo, é o peso de Nínive, como começou o livro, e ele está o tempo todo anunciando o juízo, descrevendo esse juízo e falando que esse juízo é certo e iminente e vai acontecer. A terceira parte do nosso livro. Estão comigo? Vamos lá então? Veja então, né, como Naum apresenta o seu argumento. Como eu disse, a ira de Deus é a nossa salvação. Esse primeiro capítulo pode ser dividido aqui em 4 partes, e eu vou realmente me deter um pouco mais nele e focar um pouco nele. Talvez a gente nem consiga chegar no capítulo 2 e 3, não é um problema, porque a gente vai poder ver os principais objetivos nossos para a nossa aula de hoje nesse capítulo 1. Nos primeiros 6 versículos, aqui do 1 ao 6, no capítulo 1, nós somos apresentados ao terrível julgamento de Deus. Na segunda parte deste capítulo, versos 7 a 11, o alvo específico do julgamento de Deus, para quem ele aponta, né? Então, Deus é terrível em julgar, mas na segunda parte aqui do 7 a 11, para quem ele aponta esse juízo aqui no livro de Naum. Nos versos 12 a 14, vemos o caráter iminente do julgamento de Deus, e ele vai ser repentino. E então, no verso 15 desse primeiro capítulo, vemos as boas novas para Israel. Deus traz a paz. As boas novas ainda apresentadas aqui nesse primeiro capítulo. Nós vemos, né, então, como o livro vai apresentar e como esses primeiros versos aqui vão apresentar a certeza, a inevitabilidade do terrível juízo de Deus. E vejam quanto isso é relevante e importante, eu insisto nisso, esse é o ponto de Naum, e ele vai colocar isso logo no verso 7, para que o seu povo siga firme e confiante e tranquilo no seu Senhor, que é um Deus poderoso, que é um Deus que julga, que é um Deus que lida com o mal. Sim, porque muitas vezes nós ficamos desesperançosos nesse mundo, no sentido de Deus não fará algo. Olha esse juiz, olha o que esses caras estão fazendo com pessoas de bem, olha como eles estão, né, destruindo a nação, por exemplo, o Brasil. E às vezes, né, nós nos assustamos, nos preocupamos, caímos, né, em desespero, em angústia, em sofrimento, mas nós precisamos entender e saber que Deus está olhando e vendo cada uma dessas situações, que Ele é poderoso para lidar com cada uma dessas situações e que Ele lidará sempre, nesta vida e na era vindoura, né, com todos esses maus, com todos esses injustos, e certamente nada passará impune. Então, é o reconhecimento dessa realidade que Deus é vingador. E ele, então, lida, né, guia e conduz as nações, os povos. Que lendo a respeito desse capítulo 1 ainda, o cara que faz o prólogo ali do comentário de Calvino, de 1700 ainda. Nenhum dos profetas menores parece igualar Naum em sublimidade, veemência e ousadia.
Além disso, sua profecia é um poema completo e acabado. Seu exórdio, a introdução, o prólogo, é magnífico aqui, o capítulo 1, e de fato majestoso. A preparação para a destruição de Nínive, bem como a descrição de sua ruína e de sua grandeza, são expressas com as cores mais vívidas e possuem admirável clareza e plenitude. Vamos ver então esse terror impressionante do juízo de Deus apresentado nos 6 primeiros versos. Peso de Nínive, livro da visão, de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende ao mar e faz secar e esgota todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença, e o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Naum está aqui construindo, né, um argumento contra Nínive com base nessa certeza da natureza imutável de Deus. Por causa de quem Deus é, porque ele é todo-poderoso, porque ele é santíssimo, porque ele é justo e porque ele é vingador. Vocês de Nínive, povo que está contra o Senhor, inimigos do povo de Deus e assolando o povo de Deus, vocês vão experimentar a feroz mão do Senhor em toda a sua ira. E aqui nós temos então, né, apresentado logo no segundo verso, o Senhor Deus é zeloso e vingador. Lembrem-se então, né, esse aqui, Deus é apresentado assim para nós desde o Pentateuco. Moisés já apresenta o Senhor assim. É ciumento mesmo, né, a gente poderia traduzir. E vejam que a gente não pode olhar isso aqui de uma maneira como a gente olha para nós, né, ou aplicada a nós, mas aplicado ao Senhor, isso não é uma visão negativa. Mas, quando aplicado ao Senhor, Deus é um Deus zeloso, Deus é um ciumento, Deus é um Deus ciumento, é para manter a sua própria honra. Deus, então, vai fazer com que ele seja honrado, né? E ele vai ter zelo pelo seu nome, zelo pela sua aliança, em cada uma das interações, então, com os homens. E ele vai fazer isso. Se nós pensarmos num Deus que não é zeloso, um Deus que não é ciumento, um Deus que não preserva a sua honra, um Deus que não preserva a sua aliança, nós elegimos um ídolo no nosso coração. E esse certamente é um dos problemas da igreja brasileira moderna. Esse certamente é um dos problemas. A gente vai falar, além desse, um segundo grande problema apresentado ainda hoje, é pensarmos que a ira é também algo errado. Na verdade, é justamente por esse ciúme, por esse zelo, que Deus vai aplicar, vai ficar irado e aplicar o seu juízo. Então, pensar que isso é coisa, né, do Antigo Testamento, eu sei que não é coisa da nossa igreja, mas pensar que isso é coisa do Antigo Testamento, ou pensar que Deus não pode ser um Deus zeloso, é erigir um Deus, um ídolo no nosso coração que não é o Deus verdadeiro. Deus, então, né, contra um animal feroz que se levanta, e essas nações são apresentadas assim, não a Assíria, mas pouco depois, a Babilônia e a sequência das nações, lá em Daniel, são apresentadas como feras, né, terríveis. Imaginem, né, um Deus que é pai, uma mãe que olha, né, para um animal que vem para cima dos seus filhos e não se ira, e não grita, e não brada, e não afronta, né, aquele animal, coloca ele de frente. Não é um bom pai, não é uma boa mãe. E é assim que nós vemos, né, o zelo do Senhor, o cuidado do Senhor, mas ele é todo poderoso, ele é soberano, ele guia, né, e conduz todas as coisas, e ele vai fazer isso conforme lhe apraz. O amor de Deus, né, então, é tão zeloso pelo bem dos amados que rompe em ira ardente contra tudo o que é mal. O amor de Deus, então, é tão zeloso pelo bem dos amados que rompe em ira ardente contra tudo o que é mal. Por outro lado, então, Deus nos é apresentado, que em Naum mesmo, como um Deus bom, misericordioso e gracioso. E nós precisamos perceber que Deus é todas essas suas perfeições. Deus não é dividido. Nós até dividimos para compreender, para tentar estudar, para fazer caber um pouco mais na nossa mente, que tantas vezes busca um sistema, né, uma teologia sistemática.
Mas Deus é a soma das suas perfeições. Eu e o Dinho até temos mudado, né? Para explicar um pouco mais para a igreja, em termos o que nós chamávamos antes de atributos de Deus, para perfeições do nosso Deus, para que a gente veja que essas perfeições e a soma das suas perfeições é Deus, ou são Deus. E a gente não tem, né, atributos separados. Por isso que essa soma das suas perfeições nos fazem compreender quem é o nosso Deus. E é o amor de Deus para prover uma expiação pelo pecado, a soberania de Deus na realização da salvação e a inevitabilidade da destruição, inclusive final, dos pecadores. Deus aqui é apresentado, né, nesse terceiro verso, de maneira alguma considerará o inocente culpado. E ainda, né, mas aqueles que são culpados, ele não tem por inocente. Todos os seres humanos são culpados. Todos, né, estão detidos, né, destituídos da glória de Deus. Todos merecem a ira de Deus. Mas nós vemos então aqui, né, o profeta já colocando em mente, já tendo em vista a expiação. O amor de Deus revelado, né, e as suas perfeições, mais uma vez, na misericórdia, no amor, na bondade, na longanimidade. Mas aqueles, né, então, que não há propiciação, para aqueles que não são propiciados ou não estão, né, são alvo do amor de Deus, então resta uma ira a ser derramada. 3 vezes aqui nesses primeiros versículos é dito que Deus é aquele que toma vingança. A ação, então, né, decorrente desse ciúme, desse zelo, é que Deus vai então promover e promulgar a vingança. Ele vai devolver para esses pecadores, por causa do seu zelo, a retribuição apropriada pelo mal que eles cometeram. E aqui, é claro, nós já lemos muitas vezes, eu não vou abrir. No final do capítulo 12 de Romanos, é dito, né? Então vocês não vão vingar a vocês mesmos, amados, mas dar lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E é o apóstolo Paulo citando, né, Moisés, citando lá Êxodo capítulo 24. Então nós não devemos buscar a vingança, mas a vingança é de Deus e ele é Deus vingador. Não se esqueçam, é o autor de Hebreus também que vai colocar que ele é o Deus vingador. E aqui, né, em Romanos, minha é a vingança. E lembrem-se logo no começo do capítulo 13 para mostrar que ele usa agentes no mundo, dizendo até que o Estado, então, é agente dessa vingança que é operada pelo próprio Deus. Então, Deus retribuirá os ímpios com o que eles merecem pelo seu pecado no dia da vingança. Isso também está lá no final do livro de Isaías, já pensando, inclusive, no desdobramento da história. Capítulo 61, capítulo 63. E como eu disse, né, aquela percepção nossa que muitas vezes a ira ou há um atraso na administração da justiça de Deus sobre os ímpios, nós temos que entender que isso é uma má interpretação nossa. Nem por um momento, né, Deus é leniente ou indulgente contra. Deus é, né, leniente para aplicar a sua justiça, a sua vingança contra os maus, mas ele faz conforme lhe apraz. Deus então é apresentado aqui como um Deus de ira. Ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder. E quando ele vir com a sua ira, então, as coisas serão de fato terríveis e assustadoras. E assim nós temos que entender que a ira do nosso Deus faz parte, né, de olhar para todas as suas perfeições, de olhar para quem ele é. Deus, então, que governa, controla o mundo, colocou, né, os homens nesse mundo, colocou a sua lei no coração dos homens, os homens vão contra ela e os homens perseguem ainda o remanescente do Senhor. Então Deus vem com a sua ira e salva os crentes, né, pela sua misericórdia. E aqui, mais uma vez, né, eu quero dizer que a ira e a salvação de Deus não estão, né, em desacordo, e elas não são, né, coisas distintas, mas fazem parte, né, de um e o mesmo Deus, e como ele aplica, né, então, as coisas para todo esse mundo. É verdade, então, né, nós temos João, capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça a vida eterna. Mas nós temos, né, no verso 36, e eu vou lê-lo agora mesmo, que Deus odiou tanto o mal e se indignou tanto com os ímpios, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ainda, vejam bem, é o que os nossos autores aqui estão falando, e eu estou até lendo mesmo, Reverendo John Morecraft.
Deus odeia tanto o mal, se indigna tanto com os ímpios, que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus está irado contra toda injustiça, contra toda impiedade, contra toda falta de santidade. Assim é o que diz, né? Romanos, capítulo 1. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E no verso 36 de João, agora sim lendo, aquele que crê que o Filho tem a vida eterna, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3,36. Quem crê tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho não tem a vida. Mas o que permanece sobre ele? A ira de Deus sobre ele permanece. E a gente poderia sim acrescentar eternamente. Essas descrições aqui, né, de um Deus que é vingador, que são colocadas desde Êxodo, de um Deus que executa vingança, de um Deus que é santo e exige santidade, Levítico. E aqui a gente chega em Naum, né, e tem essa expressão gloriosa nesse poema do primeiro capítulo, sobre esse Deus irado contra o pecado, contra o mal, contra aqueles que perseguem a sua igreja. Ela não está, né, inadequado, não está fora da mesma coisa que é dita no Novo Testamento também. Os dois testamentos, né, não se anulam, mas se complementam e estão falando da mesma realidade. Vejam como Deus é apresentado como esse Deus de ira em Romanos 1,18, como Deus vingador em Romanos capítulo 12, como um Deus que aqueles que não recebem o seu Filho, que não são propiciados e não estão perto de Deus, estão debaixo de quê? De ira. Junto, né, desse mesmo verso mais famoso, em João 3,16, na sequência do texto, se não está em Deus, então permanece debaixo da ira. A ira não é uma mancha no caráter do nosso Deus. E é isso que o profeta Naum, esse é das grandes lições, um dos grandes ensinamentos que eu queria que os irmãos tivessem, né, nessa manhã. A ira de Deus não é uma mancha no caráter de Deus a ser negada ou um motivo de constrangimento dos crentes. Nós devemos pregar sobre essa ira, nós devemos falar de púlpito sobre isso, nós devemos falar nas rodas, nós devemos apresentar isso ao mundo. Inclusive é isso que dará esperança para aqueles que estão, né, debaixo da aliança e são propiciados pelo Filho. Como? Olha essa realidade, olha esse mundo mal. Deus se esqueceu, Deus deixou de lado? Não. O Deus irado e o Deus zeloso olha para tudo isso e certamente lidará com cada um desses homens maus. Porque Deus é santo, ele odeia todo o pecado. Porque ele odeia todo o pecado, a sua ira arde contra o pecador. Salmo 7, Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Todos os dias, Deus se ira contra o mal, se ira contra a maldade, se ira contra aqueles que estão longe de Deus. A Bíblia, então, não reconhece contradição entre amor e ira. As duas coisas andam juntas, elas fazem parte do nosso Deus. O nosso Deus é o que ele é. Somente, né, então, os que não conhecem a grandeza da ira não vão perceber, né? Esses que não percebem a grandeza da ira de Deus não perceberão a grandeza da misericórdia. É só quando nós vemos, né, o grau, a grandeza da ira e como Deus, né, é terrível, como Deus é grandioso e como ele está justamente irado contra o mal. Somente assim a gente vai realmente abraçar Cristo de uma maneira gloriosa, entendendo a misericórdia, o que foi feito por nós, que enquanto ainda éramos pecadores ou por causa dos nossos pecados, e como eles, né, foram lançados em Cristo Jesus. A gente precisa, né, então, passar adiante, mas vejam, a ira de Deus vai incluir 3 elementos colocados aqui nessa primeira parte. Deus tem desprazer, né, com todo o pecado. Deus tem uma forte resistência a toda vontade estabelecida contra a sua própria vontade. Em terceiro lugar, essa ira, né, que se apresenta aqui nesse mais um elemento, um ataque judicial contra toda resistência e rebelião em ações e atitudes. A ira de Deus é como ele, né, é a manifestação de como ele detesta, como ele tem desprazer com todo o pecado. A ira de Deus é a resistência de Deus contra todos aqueles, né, que não recebem, né, a sua própria vontade, ou contra aqueles que estão contra a própria vontade de Deus. E a ira de Deus é a manifestação da justiça de Deus contra essa rebelião, contra, né, o pecado de todos. Interessante, né? Claro que há diferenças no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento,
a ira de Deus, né, o alvo da ira de Deus é o Israel desobediente e as nações desobedientes em todo o mundo. E isso é não diminuído, né, no Novo Testamento, como muitos dizem, mas pelo contrário, é aprofundado e expandido no Novo Testamento. Os objetos da ira de Deus no Novo Testamento são toda a impiedade e injustiça dos homens e todas as pessoas fora de Cristo. Há um aprofundamento, então, disso. Enquanto estão, né, e vejam que a gente vai falando de Israel e dessas nações próximas, das nações que entraram em contato. E a gente já comentou aqui, não que Deus não olhasse para o resto do mundo, para a China, para a América, para outros lugares. Mas vejam que no Novo Testamento há essa expansão para que agora toda a impiedade e injustiça dos homens e todas as pessoas fora de Cristo estão, né, sendo observadas pelo Senhor. Há um aprofundamento e uma ampliação da preocupação do Senhor no Novo Testamento. Não que o Senhor não estivesse preocupado, mas no sentido do que está sendo escrito e redigido para todos nós. A gente poderia falar, né, sobre muitas coisas aqui, sobre os efeitos dessa ira, o que essa ira faz do nosso Senhor, né, essa ira que é apresentada aqui dessa maneira. Mas eu lembro vocês de Deuteronômio 28. O seu próprio povo, o povo da aliança, quando fora da presença do Senhor e debaixo da sua ira, o que eles receberiam? Vocês lembram, né, o quanto a descrição era terrível? Vocês vão plantar, não vão colher. Vocês vão tentar ter filhos e não vão ter. Vocês vão... Vai faltar água, vai faltar chuva. E as coisas começam a ser pior. Vocês vão ser perseguidos. Um vai perseguir 10 mil de vocês. De repente, vocês vão ser encarcerados, aprisionados em cidades. Isso acontece, inclusive, com a cidade de Nínive, um momento mais adiante. E quando vocês forem aprisionados, quando vocês forem cercados, então, dentro da cidade de vocês, vocês vão começar a passar fome, canibalismo, coisas terríveis acontecendo, mães matando seus próprios filhos, pais destruindo suas próprias famílias por causa do cerco, por causa do peso, né, da ira do Senhor que recai sobre vocês. Isso aconteceu em Israel em certos momentos, isso aconteceu com Nínive, quando a Babilônia, de fato, a cercou e a tomou. Isso aconteceu, né, em outras cidades. Essa é a manifestação da ira do nosso Senhor. E vejam, há também, né, esse efeito de Romanos capítulo 1. Entregar, né, o homem para os seus pecados. E assim ele se aprofunda nos seus pecados, se emburrece mesmo, se entorpece nisso, e a gente vê essas maluquices dos nossos tempos. Homens, né, que se entregam aos seus pecados, e você vai ver o cara depois de 10 anos, a coisa está ainda pior. O cara parece um bicho maluco, você não consegue nem entender. Alguns desses juízes, inclusive, alguns desses artistas, né, que a coisa vai só desandando. E assim, né, mais endurecidos, deuses estão debaixo de uma ira mais terrível do Senhor e acumulam para si coisas, juízos mais terríveis no dia, né, do juízo nessa terra ou na ira vindoura, como eu já falei. E certamente a gente tem que pensar nesses efeitos para a eternidade. Assim, esses juízos temporais, já muito bem estabelecidos, coisas que o reverendo Frank também já nos colocou, né, inclusive nas aulas em Apocalipse, nas palestras em Apocalipse, mas há sim essa visão também desse juízo que é reservado para a eternidade. Não pense, né, que nada passará impune, ainda, né, que Deus administra de diversas maneiras, com diversos motivos e diversos meios, segundo os seus propósitos, essa justiça no mundo atual, certamente, né, a pensar que eternamente o homem que não é propiciado, o homem que não está debaixo do alvo, né, do amor de Deus, por abraçar ao nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele está debaixo da ira, porque quem não está em Cristo e tem a vida, está debaixo da ira de Deus eternamente. Este cara viverá eternamente debaixo do peso da ira de Deus. Não uma vida de 60 anos. Não talvez uma morte prematura aos 50, num desses cercos. Não um câncer avassalador que o cara bota tudo para fora, como alguns reis do passado, alguns reis babilônicos. Mas não essa vida, né, de 80 anos de desgraças aqui debaixo da mão da ira de Deus, mas a eternidade. Não 80, mas 80 elevada à eternidade. De o cara sofrendo eternamente debaixo do peso da ira de Deus. Então não pensemos, né, que essa aplicação temporal, que já é terrível, Deuteronômio 28, Levítico 26, também não será ainda pior nesse desdobramento na eternidade. E Deus está reservando essa ira para os seus inimigos. Não é uma ira caprichosa, arbitrária, irracional, incontrolável, impulsiva. Pelo contrário, Deus permanece longânimo, bondoso, misericordioso, sempre colocando diversas chances, tanto que a Escritura fala, né, em não até encher a medida da iniquidade.
até para os maus cometendo atrocidades, assassinos, idólatras terríveis. Deus dá um tempo para esses. Veja como ele deu oportunidades aqui para Nínive. Nínive foi uma cidade, foi citada lá por Miqueias, né? Como Nimrod edificou, né, aquela cidade, e ela foi uma cidade muito pujante, uma potência, né, no mundo, desde os tempos lá pós-diluvianos. E como essa cidade avançou, ela foi edificada e cresceu, em certo tempo, quando Israel, né, pôde, profetas do Senhor foram enviados para lá. Certamente aquela cidade recebeu também de outros profetas, do contato, né, com Israel, outros mandamentos. Talvez quando Jonas chega lá, eles até sabiam alguma coisa. Seja como for, Jonas chegou, Jonas pregou, e aquela cidade recebeu a palavra do Senhor, mas não permaneceram nisso. Por não permanecerem, né, em Cristo, agora estão debaixo da ira terrível. Vejam como Deus é longânimo. Vejam como Deus é compassivo. Então ele não faz, né, não derrama essa ira de modo arbitrário, irracional, incontrolável, como eu já falava até agora há pouco. Pelo contrário, Deus é tardio em irar-se. É o que nos é apresentado lá em Êxodo, capítulo 34, já citado aqui. Deus é todo-poderoso. Vejam como ele é apresentado, né? Agora eu vou ler um pouco mais o texto aqui. Final do verso 3. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A descrição aqui, né, desse Deus conquistador, irado contra esse povo mau, que ele caminha sobre as nuvens. Ele vem andando. Quem pode, né, lidar com esse Deus tão poderoso, tão grandioso? E lembre-se que isso é uma descrição pequena ainda de quem é o nosso Deus. Ele repreende o mar. Ele é todo poderoso para repreender o mar, esgota os rios, desfalece, né, os montes, e a coisa continua, né, no verso 5, os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, os fundamentos do mundo são abalados diante do nosso Senhor. E vem a pergunta, né, então, do verso 6. Quem parará diante do seu furor? Quem persistirá diante do ardor da sua ira? A cólera dele, né, foi derramada como um fogo. Então Deus não deixará o culpado impune. E Deus, então, é assim, né? Ele é um Deus grandioso em poder. E ele muitas vezes vai manifestar a sua ira por meio dessa criação. E não se enganem. Nós não precisamos pensar, né, que cada coisa que acontece na natureza é um momento, né, do juízo do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos, né, à leitura do que esses profetas mesmos estão dizendo. Do que todo o Antigo Testamento diz e até o Novo Testamento. Olha, quando vocês verem, né, certos sinais, certas coisas, e um Deus, né, que lida então com todo mundo, vocês verem tempestades, abalos, terremotos, furacões, essas coisas podem estar sendo usadas, né, como objeto da ira do nosso Senhor. E ele usa. Naum está aqui apresentando mesmo, e a gente pode continuar, por exemplo, no verso 8, como inundação transbordante acabará de uma vez com seu lugar, e as trevas perseguirão seus inimigos. Conta, né, a história que Nínive houve uma inundação que acabou quebrando uma parte do muro. Era um muro intransponível, a cidade já foi descrita por Jonas, né, uma cidade de 3 dias de caminho para ser percorrida, enorme nas suas muralhas, daquele tipo de muralhas construídas em que andava carro em cima, e dizem que andava até 2 carros em cima delas sem se tocar, por sobre os muros, então muros muito largos. Mas houve uma inundação que facilitou a entrada dos babilônicos e dos medos quando eles foram tomar Nínive e finalmente, né, tomar o império assírio. E eles pensavam que estavam tranquilos no alto das suas fortalezas. Mas Deus usa na sua ira a natureza, os homens, as nações, para, né, destruir aqueles que são os seus inimigos. A gente precisa dar uma passada adiante. A gente tem visto aqui, né, a respeito desse juízo de Deus, mas aí a gente falou, né, que ia ver nos versos 7 a 11 um pouco mais esse alvo específico do juízo de Deus, que é aqui, né, a cidade de Nínive. Mas vejam que antes de ele falar desse juízo, ele apresenta, né, uma tranquilidade, um consolo, um conforto para o seu povo. E por que está vindo essa ira? Verso 7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Para o seu remanescente, para aqueles que são seus, para aqueles, né, que estão no Senhor, então não há a ira. E pelo contrário, ele serve de fortaleza no dia da angústia. Meus irmãos, você tem passado, né, dificuldades, lutas, desafios, você olha para esses juízes maus, você olha para esses políticos impuros,
esses políticos, né, terríveis, assassinos. Você olha para a realidade da sua vida, para as suas perdas, para as suas dores, e são de fato terríveis. Para onde a gente vai? Para onde a gente recorre? Deus está dizendo, né? O Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Então, se as coisas estão difíceis, né, cabe aos crentes o quê? Irmos até Deus, entendendo tudo isso, quem Ele é, como Ele se manifesta, como Ele se mostra no mundo. Quem são essas pessoas favorecidas aqui, né? Quem são esses que confiam nele? São aqueles, a sua igreja, o seu povo que confia então no Messias que viria e confia no Messias que já veio, no Cristo que já veio. E portanto, né, são salvos, são escolhidos, estão debaixo, né, do amor, da graça, da misericórdia de Deus, dos quais, né, para os quais a ira dele foi sim lançada, mas lançada sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela cruz ele tomou, né, a pena pelos nossos pecados, pagou o preço no nosso lugar. E aí não resta, né, condenação, não resta ira para sobre nós. Esses podem ir para Deus. Verso 9, né, a gente já falou sobre como Deus vem, né, de uma maneira terrível contra a Síria. Que pensais, verso 9, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. Porque ainda que eles se entrelacem como espinhos e se saturem de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Grande cidade de Nínive, o grande império assírio, vocês se lembrem, né, de 2 aulas atrás, do mapa do crescente fértil, a Assíria dominou tudo aquilo dali, até a foz do rio Nilo, passando, né, pelos 2 grandes rios ali, o Tigres e o Eufrates, até onde é a região, né, olhando no mapa, na verdade, assim, né, a foz do Nilo, o Tigres e o Eufrates, e de cá a Babilônia, os Medos, né, e também a parte já do Império Persa. Tudo aquilo era dominado pela Assíria, um império pujante, um império terrível, um império cruel, um império que vinha, saqueava, tomava, mutilava os homens, né? Quando não oferecia-se tanta resistência, isso aconteceu em partes, né, no Reino do Norte, miscigenavam as culturas, traziam gente de fora, faziam perder a sua identidade social. Mais adiante, isso vai se tornar Samaria no contexto bíblico. Essa Assíria vai experimentar a ira de Deus de um modo terrível. E Deus vira e fala que essa Assíria é o seguinte: uma palha seca, um nada diante de Deus. Uma palha que ele joga, põe fogo e acabou. Não tem mais a Síria. E de fato foi assim. Nínive, né, que resistiu por tantos séculos, Nínive, uma das capitais mais antigas, a Assíria, um império tão pujante naquele período, quando o Senhor quis e quando o Senhor derramou a sua ira, acabou do dia para a noite. Não foi diferente com a Babilônia, um pouco mais adiante, nem mesmo diferente com o Império Medo-Persa. Logo adiante, vejam como todos esses animais, né, são nada. São feras, sim, terríveis para com os homens, mas para Deus, né, gatinhos que ele destrói e dilacera conforme lhe apraz. A gente tem aqui, né, o fim completo de Nínive registrado, e como Deus, né, vai fazer tudo isso aqui para essa cidade. No verso 11, de ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. E realmente a tradução aqui em hebraico seria Belial, alguém, né, sem valor ou préstimo. Vejam que há uma oposição ativa de Nínive contra o Senhor, um maquinar do mal. Eles conhecem o Senhor, mas estão contra o Senhor, são depravados, são desprezíveis. E ele usa, né, o único profeta que usa essa palavra Belial aqui, esse um conselheiro vil, ou conselheiro, né, de Belial, essa palavra vil aqui traduzida por nós. Provavelmente, né, o rei dos assírios naquela situação, talvez Senaqueribe, talvez, né, o próximo rei que veio um pouco depois. E lembrem-se, né, que o nome Belial é aplicado no Novo Testamento a Satanás, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 15. Aqui, seguindo mais uma vez, reverendo John Morecraft e também o Palmer Robertson, e é muito interessante como eles estudam e observam essa seção aqui para mostrar, né, quem estava por trás do Império Assírio. Certamente, né, aquilo que a gente já falou em outras oportunidades, aquilo que é descrito em Daniel também, de modo um pouco mais vívido, e talvez possa ser uma alusão do profeta Naum. Satanás, anjos, demônios estão por trás disso. Há uma guerra espiritual acontecendo aqui também, que está sendo lutada e vencida por Deus e pelos seus anjos também. Mas esses inimigos do Senhor não, né, têm poder, mas se levantam. De ti sai um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil.
Do mesmo modo, né, também no Novo Testamento, do mesmo modo até nos nossos tempos, ainda que enfraquecidos, né, ainda como a gente já explicou, Satanás preso, mas seus demônios ainda com ação no mundo. Mas esse maquinar do mal, né, esses Beliais aí agindo, o Senhor também lida com eles e o Senhor pune tudo isso. A partir do verso 12, a gente tem, como eu disse, a terceira parte aqui desse capítulo, o caráter iminente do juízo de Deus. O juízo virá de modo iminente sobre os ímpios. Quando os ímpios pensam que estão seguros, quando você pensa que está tudo certo, então no resvalar dos seus pés, naquela hora, né, em que você acha que está seguro, você escorrega e cai e é destruído completamente. Assim diz o Senhor, verso 12: por mais seguros que estejam, por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Contra ti, porém, o Senhor deu ordem que não haja mais linhagem do teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens e esculturas de fundição. Ali farei o teu sepulcro, porque és vil. Por mais que vocês estejam seguros, por mais que vocês estejam em fortalezas, por mais que vocês pensem que são muitos, lembrem-se, no Senhor não existem muitos nos inimigos. Nossa, mas é muitos juízes, são muitos políticos, é gente do exército, é gente das nossas forças armadas, é gente da polícia, é gente envolvida em tudo que é canto nesse Brasil. Não importa o número. São nada e nem ninguém diante do Senhor. É gente que está muito bem protegida, é gente que pegou muito dinheiro, é gente que está blindada em vários aspectos, numa fortaleza intransponível. Não é nada para o Senhor. Essa era a Síria da época dos nossos irmãos israelitas. Essa Assíria que qualquer um pensava, não tem como, não vai cair. Agora a gente está no sal. É só vir a próxima investida. É só a Síria vir de novo, que um dia Deus livrou com Ezequias, mas na próxima vez não tem mais como. A Síria passa como se não fosse nada e simplesmente é destruída pelo Senhor. Quebrarei o seu jugo sobre ti. E vejam o que é dito, né? Não haja mais linhagem do seu nome. De fato, eles tentam, né, preservar Nínive um pouco depois, ainda que logo, né, na Babilônia, fique a capital, né, da Babilônia fique mais pujante, mas poucos séculos depois é mais uma daquelas cidades, e pela profecia de Naum, e hoje, mais uma vez, vá lá, visite, né, o resto da Síria, não tem nada. Não sobrou nada, diferente, né, de profecias como para o Egito, que a gente já viu. As profecias contra a Síria são: não vai ter mais linhagem do teu nome, da casa dos teus deuses exterminarei essas imagens. Não sobra nada. Logo, né, tempos depois, a Assíria, Nínive, é totalmente riscada do mapa, sobra-se, né, muito pouca coisa, só para contar a história mesmo do que Deus fez com eles. E, finalmente, nós temos aqui, né, o juízo como algo que vem para o alívio de Judá. Isso já é esboçado nos versos 12 e 13, mas certamente a gente chega um pouco melhor lá no verso 15, o anúncio das boas novas, e a gente vai terminar a nossa aula aqui. Eis sobre os montes os pés do que traz as boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpra os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. O que isso lembra, né? Essas primeiras palavras aqui. Eis sobre os montes os pés dos que trazem as boas novas, do que anuncia a paz. Como não nos lembrarmos, né, de Isaías. Como é interessante, né, ver então que é quase uma citação literal mesmo de Isaías. Como as boas novas do que o Senhor faz por nós é maravilhoso. Como a salvação bendita em Deus certamente é um motivo, né, de um atalaia ou de um mensageiro vir e trazer uma mensagem: vocês foram salvos por Deus. Mas vejam como Naum está descrevendo aqui: vocês foram salvos do quê? De um inimigo que foi destruído. Deus, com a sua ira, destruiu um inimigo e vocês foram salvos desse inimigo. E esse é um anúncio glorioso. Que anúncio maravilhoso o dia que chegaram lá em Jerusalém dizendo: Nínive caiu, a Babilônia destruiu a Assíria. A Assíria já não é mais, não precisamos mais ter medo desse inimigo. Tal como Naum profetizou, a Assíria caiu. Já não resta mais esse inimigo no mundo. Esse, né, inimigo incitado por Satanás. Um conselheiro viu estar lá no meio deles, todos eles foram destruídos, arrebatados, passou como uma palha, como um nada. Essa foi a boa nova. E diante dessa boa nova, olha só o que a Bíblia está dizendo para os crentes frescos dos nossos tempos. Você
deve fazer festa quando os inimigos caírem. Ore para a queda desses inimigos. Ore para a queda de todo poder religioso que se levanta contra o poder de Jesus Cristo. Ore para a queda desses juízes, desses falsos políticos, desses mentirosos e assassinos. E no dia que eles caírem, faça festa. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpra os teus votos, porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Quando Deus lida com os inimigos da igreja, destrói os inimigos da igreja, a igreja finalmente pode fazer festa. A igreja finalmente pode fazer o que ela veio para fazer nesse mundo, sem ser perseguida, sem ser assolada, sem ser destruída. De criar os teus filhos, né, como lhe apraz, ou como Deus manda, para melhor dizer. De viver nesse mundo conforme o Senhor ordena. De pregarmos o evangelho, né, para todo mundo. De estabelecermos aqui, né, o dia do Senhor e fazermos isso com tranquilidade. Expondo a palavra de Deus fielmente. Contra, né, todo tipo de abuso e contra todo tipo de maldade. Contra, né, esse sistema do mundo. Contra essas coisas, né, terríveis de maluquice dos nossos tempos. Celebrem a destruição de Nínive. E aqui certamente a gente pode aprofundar as coisas e pensar, por exemplo, nas festas. Pense, né, na Páscoa e como é aqui na Páscoa a celebração da destruição do poder do inimigo e como a Páscoa aponta para a Santa Ceia e na Santa Ceia nós vislumbramos, né, que de fato Cristo venceu, que de fato concretizou todo o seu propósito, todo o seu desígnio e pelo sangue do Cordeiro então há vitória para os seus. E a gente segue, né, nas festas do Pentecostes e para nós, né, o significado especial no derramamento do Espírito Santo, celebrando a novidade, a plenitude de vida para os remidos. Aqui eu estou realmente citando as festas mais importantes, né, no calendário judaico. Festa dos tabernáculos, que celebra a provisão, que celebra, né, como Deus dá tudo e Deus é aquele que sustenta o seu povo. E se ele está destruindo seus inimigos, então ele certamente fará com que nós prosperemos, com que nós, né, vamos bem nesse mundo. Então, cumpram seus votos, consagrem-se ao Senhor. O inimigo caiu e nós podemos nos alegrar. Mas o que nós devemos fazer? Cuidado para não sermos como Judá. Cuidado para não sermos como aquela geração de Nínive mesmo, que caiu. Cumpra os teus votos. Consagre-se ao Senhor. Lembre-se do seu Deus. No meio da angústia, então, nós nos refugiamos nele. Ele deu vitória, ele nos libertou. E o que faremos então adiante? Permaneceremos firmes nele. E qual o motivo, né, de continuarmos celebrando e de continuarmos nos consagrando ao Senhor? No final do verso, né? Porque o ímpio não tornará mais a passar por ti. Ele é inteiramente exterminado. Horas. É isso que Deus tem feito, né, no mundo contra os seus inimigos. É assim que ele tem feito contra os inimigos da igreja. A gente viu isso, né, logo no primeiro século, lá em Apocalipse. Deus prendendo, né, a Satanás. Deus destruindo, né, caiu a grande Babilônia. Deus subjugando o Império Romano e finalmente o destruindo. E Deus fazendo isso ao longo da história, em todas as épocas. E certamente Deus fazendo isso também nos nossos tempos. Então nós devemos continuar nos alegrando e nos consagrando. Meus irmãos, a gente poderia continuar aqui dizendo um pouco mais, né, sobre como é adequado que nós celebremos a destruição dos nossos inimigos, mas eu espero que isso tenha ficado claro. Mais uma vez, né, certamente nós somos chamados na nova aliança a nos alegrarmos no nosso Deus por causa do celebrando, né, essa salvação, essa vitória do Cordeiro. Mas sem perder de vista isso que o profeta nos apresentou e que eu espero ter deixado claro, né, para os irmãos. A gente realmente não vai entrar no capítulo 2 e 3, mas se vocês lerem, né, e se atentarem, vocês vão ver que Deus está sendo descrito da mesma maneira. E aquilo, né, que eu falei no começo da aula, Nínive certamente cairá e Deus ainda descreve como isso vai acontecer. Aqui, se você olhar para a história também, estiver lendo aí alguns, pode ser até autor secular, vocês vão ver que acontece tal como Deus descreve aqui. Mas sempre tendo em vista esse Deus irado, zeloso, vingador, que pune o mal, que é todo poderoso para fazer isso. E é isso que nós temos que ter em mente o tempo todo. E uma vez que os inimigos caírem,
insisto, né, no que o profeta Naum aqui nos colocou, que o próprio Espírito Santo colocou diante de nós. Celebrem e consagrem-se ao Senhor. Vamos a Deus mais uma vez em oração? Senhor, nós nos maravilhamos, ó Deus, pelo teu texto bíblico, pela realidade aqui apresentada, por como, ó Deus, o Senhor nos ensina. Deus, é glorioso aprender mesmo do Senhor. Vê-lo, ó Deus, dessa maneira. Sim, um Deus terrível, um Deus irado, um Deus vingador, um Deus que pune o mal. Além disso, é todo poderoso para fazê-lo. Quão terrível, ó Deus, deve ser estar debaixo da sua ira. Nós agradecemos, ó Deus, porque essa ira, Deus, do Senhor, que estaria sobre nós por causa do nosso pecado, foi toda lançada no nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, ele passou o inferno no nosso lugar. E assim, tal como o profeta, Deus nos ensina, é incrível, Deus, percebermos com mais profundidade como a sua misericórdia e o seu amor, ó Deus, são perfeitos. Como eles são extensos, como eles são grandiosos, como nós deveríamos, Deus, acordar a cada manhã profundamente agradecidos. Obrigado a Deus porque Cristo Jesus derrotou os nossos inimigos, derrotou, Deus, naquela cruz, Satanás, seus anjos, derrotou, ó Deus, a pena mesmo que estava sobre nós, já não resta mais, ó Deus, a segunda morte não estará sobre os seus, trouxe para nós a vida. Obrigado a Deus porque derrotou Satanás também na história e tem derrotado todos os inimigos que se levantam contra a igreja. E por isso, ó Deus, nós queremos celebrar. Hoje mesmo, Deus, mais tarde, nós queremos celebrar a mesa do Senhor com isso em mente, ó Deus, com isso em vista. Celebrar, ó Deus, essa festa. Realmente, ó Deus, termos alegria no nosso coração. E ainda, Deus, pensar em todos os momentos na nossa história, nas nossas vidas e também na história da igreja, que o Senhor, ó Deus, destruiu seus inimigos e mais uma vez nos alegrarmos. Que isso sirva também, ó Deus, para a nossa consagração, para que verdadeiramente, ó Deus, nós cumpramos os nossos votos, obedecendo, Deus, ao Senhor, fazendo a sua vontade, satisfazendo, ó Deus, ao Senhor, que é um Deus tão grandioso, tão bondoso, tão amoroso por todos nós, sabendo, ó Deus, que o Senhor exterminará cada um dos nossos inimigos, que o Senhor, ó Deus, levará a cabo aquilo que o Senhor já iniciou, certamente, ó Deus. Por isso, nos ajude, ó Deus, a termos fé, nos ajude, ó Deus, a sermos corajosos, não sermos covardes, ó Deus, de pregar essas realidades, nos dobrando, ó Deus, a pensamentos mundanos. Nos ajude, ó Deus, a fazer a sua vontade em todos os aspectos da nossa vida. É o que suplicamos por meio de Cristo Jesus. Amém.